por sinal, só o paulistano, em 1920. Vocês sabiam ou não? Se não sabe, fala. Sabia? Que o único tetracampeão paulista é o paulistano. Em 1920. Então, ano que vem, o Palmeiras também pode bater esse recorde. E é isso que eles são movidos, através do seu treinador, de ser tetracampeão paulista, que desde 1932 não é tricampeão paulista. Então, esse é o objetivo de quem gosta de ganhar. Ah, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não, senhor. O time é mais importante que você. Esse é o Abel Ferreira. Paulo do Vale, Pedro Ramiro e Bruno Milhões da entrevista maravilhosa. Bom, assim, né, desde o primeiro momento que foi se pintando, foi se desenhando essa fase final do Campeonato Paulista, estava meio que óbvio que o Palmeiras tinha o caminho aberto, né, e livre para conquistar o tricampeonato. Óbvio que o Santos fez o que pôde para dificultar a vida do Palmeiras, mas a gente sabia que o jogo no Allianz Parque seria duríssimo para a equipe do Santos, mesmo vencendo o primeiro jogo, né? E o cenário se repetiu. Nas 3 conquistas do Palmeiras, o Verdão perdeu o primeiro jogo e depois conseguiu fazer o resultado na segunda partida. Essa até um pouco mais de aperto, porque contra o São Paulo e contra o Água Santa o Palmeiras acabou goleando, né? Então, assim, claro que vai ser um ano bem difícil, acho que pro Palmeiras, com relação aos adversários que terá para conquistar mais um título, como por exemplo a Libertadores. Acho que o Flamengo vem muito forte, com um elenco muito recheado. Eu acho que o Abel ele extrai o máximo desse elenco e às vezes a coisa bate realmente no teto e não tem mais o que fazer. Então eu acho que seria de bom tom também tentar trazer mais pelo menos 2 jogadores que, até fugindo um pouco desse conceito do Abel, jogadores que cheguem para vestir a camisa do Palmeiras como titulares, não um jogador que passa por fase de transição, como o Flaco Lopes passou, como o Lázaro vem passando, o Aníbal Moreno é um pouco diferente, acho que esse cara já chegou e tomou conta do meio o que você tá falando, você tem toda a razão. O Henrique não vai embora? Sim. Quem que foi responsável do Campeonato Paulista do ano passado? Henrique. Brasileiro? Henrique. Semifinal da Libertadores que poderia ter ganho, o Abel errou. Henrique. Quem que foi agora no Brasileiro? Henrique. Quem que foi no Paulista? Sim. Henrique. Então eu vou perder um jogador como esse. Tem outro igual? Não. Então vamos lá. O que eu sei, a informação que eu tenho, eu vou até passar aqui, ó. Eu vou até botar no meu Instagram. A informação que eu tenho mesmo é que o Palmeiras tá acertado com o Henrique. Desculpa. Tá acertado com o Gabigol. Vamos lá. A informação aqui da Rádio Bandeirantes, dos donos da bola, é o seguinte. Tá aqui, a gente tá falando do Palmeiras. Informação que eu tenho é que o Palmeiras tá 100% com o Gabigol, só espera a situação dele em relação à punição dos 2 anos de doping. E o Gabigol é o cara para substituir o Henrique. Isso é o que eu sei e é a informação que eu tenho. Vai acontecer? Não sei. Mas é a informação que eu tenho que o Gabigol, o Palmeiras, sai o Henrique, só tem o Flaco Lopes. Não tem outro centroavante. Não tem outro. E que essa é a grande chance do Gabigol voltar a poder ir para a seleção e vir já num time certo. A informação que eu tenho, que eu tô dando para vocês aqui na Rádio Bandeirantes, os donos da bola, da Bet7k.com, é que o Palmeiras monitora a situação da punição dos 2 anos do Gabigol, né? E aí, dando certo isso, o Gabigol vai substituir o Henrique, porque se não tiver o Gabigol, é isso que você tá falando, Paulo do Vale. Quem que vai? O Flaco Lopes tudo, não dá. Então o Gabigol é o cara para substituir o Henrique no Palmeiras. É que é algo que não acontece muito desde que o Abel chegou, né? Esse jogador pronto, o cara que chega aqui, o torcedor vai buscar no aeroporto, né? O torcedor não foi buscar o Flaco Lopes no aeroporto, não foi buscar o Aníbal Moreno no aeroporto. Então, assim, eu sinto que, pelos reforços que o Flamengo teve essa temporada, o Atlético é um time que vem forte, sempre tem uma equipe ou outra como o Fluminense ano passado que surpreende. Acho que esse ano não vai acontecer, acho que esse ano vai ficar muito restrito a Flamengo e Palmeiras mesmo. Mas pro Palmeiras bater de frente em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, numa Libertadores que promete ser duríssima,
eu acho que o próprio Abel já deve estar conversando com a diretoria, esse time precisa de reforços. Senão esse será o único título do Palmeiras no ano. E não quero ser o chato, né? Pô, acabou de ganhar opinião, e tal, né? Mas assim, você vê o Flamengo hoje, tem muito jogador no elenco do Flamengo que é qualificadíssimo, né? Pedro Ramiro. Ô, craque, parafraseando o próprio torcedor do Flamengo, se o Gabigol vier ao Palmeiras, confirmando isso, é outro patamar. Coloca o time em outro patamar, porque é o que o Paulo do Vale falou. Até então, todas as contratações do Palmeiras foram contratações que a gente não sabia o que esperar. Até o próprio Arthur, quando veio do Bragantino, ele não estava bem no próprio Bragantino. A gente falou, pô, será o Arthur agora de volta, contratar novamente? E aí o Abel Ferreira foi e conseguiu fazer com que o Arthur tivesse um tempo de adaptação muito rápido no próprio Palmeiras. Então, assim, enquanto o Palmeiras mantiver o Abel Ferreira e precisar de peças de porte médio, aí que a gente observa e fala, pô, não é um cara tão espetacular, ele vai conseguir fazer virar esses caras. Flaco Lopes, ele sempre pediu paciência. Hoje o Flaco Lopes é o artilheiro do Campeonato Paulista. O próprio Endrick, em alguns momentos, foi criticado de uma maneira injusta. Quando ele tinha só 16 anos, pô, esse moleque não vai vingar. Olha o que aconteceu com o Endrick agora. Então, assim, É o São Paulo que achava isso. Exato. O São Paulo, quando viu o Endrick, não quis nem dar um apoio moral pro pai dele, acabou perdendo só um dos maiores jogadores revelados nos últimos anos do Brasil. O Soler fala, o Endrick pode chegar a 60 milhões de euros de lucro pro Palmeiras. Então, imagina tudo isso unido à contratação e reforço. Eu acho que o Palmeiras pode melhorar e muito. E um título, aliás, você falava desde a fase de grupos que o Palmeiras ia ser campeão paulista. Invicto, eu falei. Exato. Perdeu um jogo na partida da ida, mas, enfim, era um jogo compreensível. E aí, esse título muito merecido pro Palmeiras, craque. Bruno Miliozzi. Olha, craque, falar do time do Palmeiras... É legal você participar do programa, né? Não, eu sei, só troquei de microfone Ah, aqui. não, só pra saber, só. Mas é o seguinte, craque, o time do Palmeiras tem algumas forças que se apresentam ano após ano e são incontestáveis, né? O Abel Ferreira, às vezes não tem quantidade, às vezes a qualidade que ele tem não tá à disposição, mas é um time que sempre tem essa crença de que dá pra buscar o resultado, dá pra virar, e um time que acredita muito na própria capacidade. Isso faz diferença quando tem aquele sentimento que todo mundo tem às vezes num jogo do Palmeiras, que o Palmeiras tá perdendo, tá empatando, você fala, cara, o gol vai sair a qualquer momento, porque esse time tem essa força de buscar resultado. E o Abel trabalha com certeza a parte mental desses jogadores, que é muito forte, e isso fica muito claro quando você acompanha o time do Palmeiras, que é forte em mata-mata, é forte em pontos corridos e consegue manter resultado contra qualquer tipo de adversário. Tem time, quando pega um adversário fechado, sofre, ou quando tem que se fechar, também sofre. O Palmeiras sabe jogar bem dessas duas formas. Você já sofreu alguma vez?